Olá a todos, muito obrigada pela participação de todos, prazer enorme estar aqui. Eu sou a Camila Queiroz, arquiteta de soluções da Databricks. Eu tenho a honra de estar com meu colega Moisés. Moisés, quer se apresentar? Olá pessoal, boa tarde. Uma honra estar aqui conosco, estar aqui com a Camila. Todos são bem-vindos. Por favor, espero que vocês aproveitem. Legal, e a ideia aqui é a gente explorar nesses próximos minutos alguns pontos importantes sobre governança de dados, né? Que é um tema que tem tido cada vez mais relevância nas organizações, não só nas organizações, mas no mercado como um todo. E falar um pouco das novidades do Unit Catalog, né? Que é a solução da Databricks para a governança de dados. Mas antes de entrar a fundo sobre as novas funcionalidades e como que o Unit Catalog consegue aportar valor na governança, eu acho que é importante dar um contexto sobre esse tema, né, que cada vez tem tido uma importância muito grande. Então, eu deixei aqui uma frase, né, do e-book da Databricks sobre governança de dados, a Comprehensive Guide to Data and iGovernance. Ele é gratuito, vocês podem baixar na internet. E é um e-book super interessante, porque fala dos pilares principais de governança de dados e como que o Unit Catalog interage com esses pilares. Mas, basicamente, resumidamente, essa frase quer dizer que governança de dados é um conjunto de políticas, regras, normas, indicadores que as organizações trabalham para garantir a qualidade de dados, para garantir a rastreabilidade dos dados, para garantir a segurança e a confiabilidade das informações, para aí sim que seja possível construir os produtos de dados e inteligência artificial. E eu gostaria de fazer uma analogia com essa figura que eu coloquei ao lado, né, dessa frase, que é uma metade do mapa de metrô de Paris. Como todos sabem, né, Paris está sendo a sede das Olimpíadas, eu acho que até foi dito, foi mencionada as Olimpíadas hoje na palestra do Banco do Brasil. E é uma das cidades que possui a maior malha de metrôs do mundo. Então, vamos fazer aqui uma suposição. Supondo que eu fosse assistir, né, essa última semana das Olimpíadas, fosse para as Olimpíadas e quisesse assistir alguma das competições finais. Obviamente, eu precisaria utilizar o metrô, mesmo porque as ruas estão todas interditadas. E se eu não tivesse um mapa com instruções para dizer o local da competição que eu quero assistir, né, que em Paris está tudo distribuído, até em outras cidades periféricas, o risco de eu não chegar no local e me perder e não conseguir assistir a competição seria enorme. E essa analogia é a mesma coisa que acontece com as empresas. Se as empresas não trabalharem com um conjunto de normas, políticas, métodos, indicadores para garantir a qualidade dos dados, a chance de você criar um produto de dados que não seja bem sucedido é enorme, né? Então, justamente por isso que governança de dados acaba sendo um dos alicerces e um dos fundamentos principais de uma solução de uma arquitetura de dados IA bem-sucedidas. E esse risco de você não criar produtos de dados com qualidade pode acarretar num outro risco maior para a organização, que é o risco operacional, que até um dos nossos colegas vai falar um pouco sobre risco operacional nas próximas sessões daqui. Bom, falei aqui um pouco de contexto de governança de dados, mas eu acho que é interessante saber o que tem sido falado no mercado nos últimos meses em relação à governança, né? Saíram 2 estudos muito interessantes, um do Gartner e o outro do BCG, Boston Consulting Group, falando, principalmente no do Gartner, ele está dizendo que até 2027, cerca de 40% dos processos de governança de dados vão ser acelerados com mecanismos inteligentes e principalmente com a vinda aí da AI generativa. Então, e o estudo do Boston Consulting Group do BCG vai na mesma linha. Cada vez mais vão ser usados mecanismos inteligentes para acelerar o processo de governança. Bem, então isso é uma tendência, né, o próximo passo do estado da arte da governança, mas a gente sabe que nem todas as empresas estão no mesmo nível, mesmo porque as arquiteturas de dados acabam tendo complexidades diferentes. E aí, falando um pouco dessas complexidades que é interessante, né, mencionar,
muitas empresas possuem arquiteturas tradicionais, que são os data warehouses. Eu tenho mais de 20 anos trabalhando com dados, então eu lembro bem da época dos data warehouses, que possuem, que são um dos principais tradicionais e mais antigos repositórios de dados. Eles possuem uma característica de trabalhar muito bem a governança de dados, né? Então, um joinha aí para a governança de dados. Porém, existe uma limitação, porque você só consegue trabalhar com dados estruturados, que são os dados que vocês colocam em bancos de dados e tabelas. Bom, diante dessa necessidade, né, as arquiteturas evoluíram e vieram os data lakes, que aí sim eu consigo trabalhar com dados de todos os tipos, áudios, vídeos, que são os dados não estruturados, porém, a governança de dados acabou caindo muito na qualidade, trazendo o que a gente chama de pântano de dados. E aqui é um bom exemplo de pântano de dados. Você construir esquemas como se fossem bancos de dados, com qualquer tipo de nomenclatura, sem nenhuma regra de quem pode acessar tal coisa, e isso acaba influenciando demais na qualidade. Olhando esse contexto, a Databricks foi uma das pioneiras, foi a pioneira, na verdade, a lançar o conceito do Lakehouse, que é justamente trazer os benefícios do mundo do Data Warehouse com a governança, com o mundo dos Data Lakes, com a possibilidade de você armazenar qualquer tipo de informação. E dessa forma, você consegue trabalhar melhor a governança de dados e o Unit Catalog acaba vindo com isso, né? Com essa característica e com essa missão de você conseguir unificar a governança de dados de todos os ativos construídos dentro da arquitetura Databricks, não apenas dentro, mas também fora, com conceitos de federação de dados. Bem, dei aqui um contexto, né, do que a gente está vendo no mercado. E agora eu quero falar e explorar um pouco com vocês sobre as novidades do que foi discutido e do que foi anunciado no Data & AI Summit em São Francisco, que é o nosso evento principal para falar das novidades de Databricks, que ocorreu em junho. E, basicamente, as novidades elas foram divididas nesses 3 grandes pilares. O primeiro, a parte de controles de acesso, né? Então, você conseguir fazer a gestão de quem pode acessar suas informações. Depois, toda a parte de busca e descoberta de informações, e aí sim você começa a trabalhar com o conceito de catalogação de informação. E, por fim, a interdependência dos objetos através da linhagem de dados. E aí, falando aqui um pouquinho da parte de controle de acesso, eu acho que a estrela principal, que até o David Meyer, na abertura, né, na palestra, no keynote principal, falou, foi justamente a abertura dos códigos do Unit Catalog. Então, agora o Unit Catalog passa a ser open, seguindo a filosofia da Databricks de lançar todas as tecnologias por trás, né, e por trás de todas essas tecnologias lançadas, tendo projetos open source, e com o Unit Catalog não poderia ser diferente. O Matei, que é um dos co-founders da Databricks, durante a sessão em São Francisco, quando ele anunciou que o Unit Catalog iria ser open, ele publicou o projeto no GitHub lá durante a sessão. Foi muito legal, muito interessante. E, a partir de agora, a gente muda de patamar, porque realmente agora a gente pode dizer que a nossa governança é aberta. E explicando um pouquinho como que funciona agora, né, nessa primeira fase dessa jornada do Unit Catalog Open, toda a conversa e toda a integração vai se estabelecer através dos Open APIs, né, das interfaces Open APIs, e vai ser possível conversar e buscar informações, tanto de tabelas managed, que a gente fala que são as tabelas internas da Databricks, como tabelas externas, os volumes, que é o local da Databricks onde a gente armazena informações não estruturadas, como imagens, documentos PDF, por exemplo, e todas as funções criadas. Então, vão ser utilizadas APIs abertas para estabelecer essa comunicação e também vai ser possível trabalhar o gerenciamento dos controles de acesso desses objetos via API. Então, você tendo um motor externo de processamento de informações, como está exemplificado aqui no slide, você vai conseguir trabalhar essa comunicação.
E falando, né, de outras novidades relacionadas a controle de acesso, recapitulando, atualmente você consegue trabalhar tanto a parte de tabelas, de funções, de volumes, que são o local, que é o local onde a gente armazena informações não estruturadas, e os modelos de AI. Assim como é possível, já era possível você trabalhar a governança de informações externas da arquitetura Databricks com o conceito de federação de dados. O que a gente tem de diferente em relação a isso? A gente tem novidades em relação ao mascaramento em nível de linha e nível de coluna. Relembrando, CLS significa Column Level Security, então, o mascaramento de dados no nível de coluna. E o RLS é Row Level Security, que é o mascaramento no nível de linha. Então, agora está em GA, isso significa que ele está sendo suportado. E o Lakehouse também, né? Então, hoje a gente tem uma série de conexões externas, onde você consegue construir a governança através de catálogos de informações que estão externas e que agora estão em GA, né? Então, isso significa que estão sendo suportados. E indo na linha de mascaramento de dados, até então era possível você fazer o mascaramento de dados através de funções. Então, era necessário construir linhas de código para que você conseguisse trabalhar essa segurança da informação. O que acabava gerando uma limitação na flexibilidade da solução. E foi anunciado também, que eu acho que foi um outro anúncio super importante, o controle de acesso baseado em atributos, que é o Attribute Based Access Control, ou ABAC, para alguns de vocês, que é justamente a interface gráfica onde vai possibilitar trabalhar o gerenciamento desse mascaramento de dados. E isso, para mim, eu poderia dizer que é até um game change da nossa solução, né, Moisés? Porque isso cria uma ponte maior com outras áreas mais próximas de negócio ou até mesmo áreas de negócio, porque isso gera uma independência para você conseguir dizer quais são as informações que são sensíveis, lembrando que a gente tem Lei Geral de Proteção de Dados que precisa disso, né, que precisa ser atendida, e isso dá uma liberdade para que outras áreas possam trabalhar esse mascaramento de dados e que não tenha dependência com times de engenharia ou times de plataforma de dados. Bom, outros pontos importantes também que foram anunciados. Agora é possível trabalhar a governança de dados com view materializadas, que são aquelas views que são criadas fisicamente com agrupamento de informações, com streaming tables, que são tabelas que vão receber dados em tempo real, e também com ativos relacionados mais à parte de AI e GenAI, como, por exemplo, o Vector Index, que é o nosso Vector Database, que é o nosso banco de dados vetorial, que é uma peça fundacional e importantíssima para criações de arquiteturas de GenAI com o conceito de RAG, que é quando você mistura informações treinadas em LLMs junto com informações internas da empresa. Então, você vai conseguir usar o Vector Index, que é justamente esse banco de dados vetorial, com a governança do Unit Catalog. Da mesma forma que você também vai conseguir com Online Tables. O Online Tables, para quem não sabe, tem o propósito de armazenar um grande conjunto de informações, principalmente para a criação de tabelas de features, que seriam tabelas que são muito utilizadas em modelos de machine learning, por exemplo, com informações de agrupamento de clientes ou informações de produtos, e por aí vai. Outro anúncio super importante também para o time de Data Science é que agora vai ser possível utilizar a capacidade computacional dos clusters de forma compartilhada através do Group Cluster, né? Então, até então, se você queria trabalhar com governança de dados e mesmo assim criar modelos de machine learning, era possível apenas com processamento com clusters individualizados. Agora você consegue compartilhar o mesmo cluster com um grupo de pessoas e trabalhar com o processamento desses modelos. Bom, passei aqui por uma série de anúncios importantes relacionados a controles de acesso e agora vamos ver na prática como que isso funciona de fato, né? E uma coisa interessante que a gente vai dar o contexto usando a mesma demonstração que vocês viram na parte da manhã, a Eletrobricks.
né? Aonde vocês viram toda a tratativa do problema relacionado à possibilidade de ruptura e de falta de produtos para o consumidor final, a escolha do melhor fornecedor, do melhor cenário, até encaminhar para o time de marketing as informações para a criação de uma nova peça de marketing. Todas essas análises são importantíssimas e, enfim, a gente conseguiu demonstrar de uma forma muito bem. Só que para conseguir fazer essas análises, é claro que tinha um alicerce e uma fundação, que é a governança de dados, que possibilitou a criação desses produtos de dados, e é isso que o Moisés vai começar a mostrar agora. Obrigado, Camila. Pessoal, então vamos lá conhecer um pouquinho do que a gente tem nesse campo. Primeiro, trouxe o Wagner aqui para mostrar um pouco da rotina dele. Então, o que o Wagner representa para nós dentro desse cenário? Ele é o Data Steward da Eletrobricks. Ele é aquele responsável por garantir a manutenção das regras, é aquele que vai manter as políticas e garantir que as pessoas tenham acesso correto às informações devidas. Então o Wagner é aquela pessoa que tem como desafio analisar toda a cadeia de informações disponível dentro da companhia e aplicar as políticas devidas para limitar esse acesso. Então vamos conhecer um pouquinho. Como a gente pode ver, então, o Databricks ele trouxe uma interface muito fácil agora para a gente começar a operar, consultar a informação. Então o discover da ferramenta ele é muito importante. Ele consulta aqui uma tabela de estoque. Essa tabela de estoque, a primeira visão que a gente tem aqui, fechando um pouquinho, a gente primeiro visualiza as colunas, visualiza a descrição dos campos, quem é o proprietário desse objeto, analisa ali principalmente a questão de acessos. Então quando a gente olha para isso, primeiro eu já detectei um problema. Eu tenho uma tabela de estoque que tem muita gente nominalmente definida para acessar essa tabela. Eu navego um pouco pela Fato Vendas Mascarada, que reúne as informações de vendas dos meus clientes, e eu começo a observar que os primeiros recursos já estão ali, como mascaramento. Quando eu visualizo uma amostra desses dados, a gente já observa um novo recurso em ação. É uma coluna mascarada, ou seja, detectou-se que existem campos sensíveis de e-mail, como CEP, endereço e até mesmo documentos pessoais, salário, que é uma das demos que nós vamos mostrar aqui, mas essa informação ela está mascarada para aquele que tem, porque ele não tem acesso a essa informação. Então até aí ok, a gente visualizou e melhor, quando a gente visualiza essa função, a gente observa que qual é a condição para que eu tenha acesso, quem pode ver na companhia esse tipo de informação, quem pertence àquele grupo. Ou seja, existe uma política estabelecida que me permite ver quem foi que criou essa política e quem trabalhou para que isso fosse aplicado a todas as tabelas. E detalhe, isso é aplicado também por um engenheiro de dados que vai consultar o dado. Quando a gente navega um pouco nessa estrutura, a gente começa a ver o primeiro nível. O primeiro nível é o catálogo. E no catálogo já tem um controle de permissionamento no catálogo. Nesse controle de permissionamento, eu consigo definir quem são as pessoas ou o grupo. Então, o que eu estou fazendo? Primeiro, eu estou mudando isso. Eu vou dar acesso para um grupo, engenheiro de dados, e quais os níveis de acesso que ele tem nesse catálogo. Quando eu faço isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer agora, ou seja, eu garantir que as pessoas que estão nesse grupo têm acesso. Mas e se uma pessoa muda de um grupo? Vai para um grupo de cientistas, de analistas, uma área de negócio. Então eu tenho que garantir que aquela pessoa ela não leve com ela aquele acesso. Quando nós navegamos na solução e começamos a explorar essa solução de catálogos, nós vamos fazer uma manutenção. Imagina que o Wagner precisa fazer alguma coisa, preciso garantir que esse acesso, que é uma boa prática, de fato, somente as pessoas que estão naquele grupo têm acesso. Então, o que eu começo a fazer aqui? Remover esses acessos. As pessoas que têm esse acesso direto na tabela, eu vou remover todas, porque eu preciso que o grupo tenha acesso na tabela, porque essa função ela é temporária dentro da organização e eu preciso assegurar a qualidade, eu preciso assegurar essa política de acesso determinado. Mas eu continuo navegando e vou vendo recursos aqui como volumes, porque nós estamos falando de uma estrutura central, governada, onde eu gerencio acessos não somente do objeto tabela, de um objeto view, mas também o objeto volume. Eu olho uma tabela, por exemplo, que se chama cenário ruptura. Quem deveria ter acesso a essa tabela? Cientista de dado, porque faz parte de uma simulação de cenários da Eletrobricks, que é a tabela que está sendo analisada para consumir essa informação. Então, eu vou dizer que o cientista de dados é que tem acesso para trabalhar nessa tabela, pois os cenários estão sendo gerados dinamicamente. E veja que eu gerencio isso muito facilmente através de uma interface gráfica e vou definindo quem tem acesso, eu garanto que ele tenha, quem não tem acesso, eu revogo esses acessos,
para garantir que a minha gestão ela fique limpa. Outro ponto que nós vemos aqui dentro do permissionamento, veja que eu tenho um catálogo com todas as tabelas, com todos os esquemas, e nessa tabela, a fato vendas mascarada, onde eu tenho o controle de permissionamento, eu garanti que somente aquele grupo devido de acesso tenha o acesso e a informação ela vai aparecer mascarada. Eu também, volumes dentro de Databricks, para aqueles que não estão familiarizados ainda, é o lugar onde eu consigo depositar os arquivos não estruturados. Eu igualmente, eu posso permitir quem carrega um arquivo lá, mas acima de tudo, quem pode trabalhar esses arquivos, quem pode remover esses arquivos. Então, minha estrutura de governo não se limita somente a tabelas, mas também a dados não estruturados, que eventualmente eu posso usar para servir um modelo, que é o caso da Eletrobricks, para a campanha de marketing. Mas mais do que isso, eu consigo também gestionar, gerenciar os modelos. Nós observamos aqui um modelo, este modelo eu garanto que o grupo de pessoas definido para trabalhar com este modelo, ele tem o acesso devido. Com isso, nós conseguimos, desde uma interface única, em um ambiente de lakehouse, que antigamente era muito difícil fazer a gestão desses objetos, garantir um nível mais granular, um nível centralizado de acesso. E vocês podem observar, pela demonstração, que eu percorro todos os objetos, porque esse é o papel do Data Steward. Ele tem que ter controle, ele tem que garantir que as políticas são aplicadas nos distintos níveis de gestão dos seus ativos de dados. E nós consideramos ativos de dados modelos, funções, volumes, tabelas, e vamos assignando para cada um deles o nível correto de permissionamento. Igual para a tabela Vendas Forecast. É um trabalho que eu acabei demonstrando para vocês de uma forma exaustiva, porque de fato é um trabalho que eu vou realizar em uma única vez, mas ao mesmo tempo, quando navegamos nessas telas e mostramos visão de tabelas, volumes, de modelos, funções, tudo isso eu posso gerenciar desde uma interface centralizada. E disso se trata em Unity Catalog, né, Camila? Que é justamente eu trazer esse controle central governado para todos os objetos e garantir que, se eu tenho uma visão de gestor, de aplicação de políticas, desde o ponto de vista de gestão, nós vamos ver que nos próximos tópicos não se trata apenas de gestão de acesso à governança, não se trata apenas de governar numa única tela, mas tem muito mais. A Camila vai contar um pouquinho mais das novidades. Eu acho que tem um tema também bem interessante para mostrar do anúncio do ABAC. Ah, perfeito. Obrigado por me lembrar, Camila. Aí eu estou esquecendo de uma coisa muito importante para nós. Isso aqui, para mim, de fato, é um game changer, é algo que vai transformar a nossa indústria. Por quê? Nós lançamos recentemente o controle de acesso por colunas, é um controle granular. Então, como a gente observa, veja que há uma aba nova, que se chama Regras. Nessa aba nova é possível criar uma regra de aplicação de política por coluna. Vocês vão observar que esta regra eu aplico a partir de um nome, uma descrição, e eu vou dizer aonde que essa regra se aplica dentro da organização. Então, eu posso começar dizendo, falar assim, olha, se aplica para todos os usuários da ferramenta, mas também tem uma exceção. Que tipo de regra é essa? Uma regra de coluna, uma regra de filtro? Onde que essa função que vai mascarar esses dados, que vai omitir esses dados, ela vai se aplicar? Logo, eu consigo ter um governo exatamente no nível de informação. Isso é muito rico, tem outros cenários que a gente vai compartilhar posteriormente ao evento. Por quê? Porque ele pode aplicar uma política de campos sensíveis, não somente no nível de coluna, mas também no nível de linha. E a gente aplica isso nos dados e eu garanto que o cientista de dados, o engenheiro de dados, ele vai ter acesso somente aos dados que lhe são permitidos. E pode ter acesso porque ele precisa treinar, precisa usar essa massa de dados. Mas ele vai ter uma política aplicada sobre esses dados, de dados sensíveis, para que não apareça de maneira nenhuma. Exemplos de dados sensíveis, CPF, salário e outras possibilidades mais. E de detalhe, a gente ainda aplica isso por tag, que eu consigo definir uma tag sensível e aplicar esse controle por tag. Obrigado, Camila. Muito obrigada, Moisés. Um ponto interessante, até que um colega meu ressaltou, a gente mostrou muito concessão de acesso em grupos, mas geralmente o que a gente vê nas empresas é que esses grupos são criados e o Databricks ele é totalmente compatível com o AD, né, que são ferramentas de autenticação, e a gente já puxa esses grupos e aí consegue aplicar as regras de concessão de acesso neles. Bom, dando continuidade aqui à apresentação,
A gente falou bastante aqui de gestão de acessos, agora a gente vai falar de descoberta, né? De descobrir informações relevantes aos meus dados e aí sim seguir com o conceito de catalogação. O que a gente tem de novidades aqui, né? Então, aqui é a tela principal, onde a gente começa todas as descobertas em relação aos meus dados e tem alguns pontos muito interessantes e novos que valem mencionar aqui. O primeiro deles é o filtro global. Né? Então, lá em cima, né, na barra preta, você tem a pesquisa global, onde você facilmente consegue buscar os objetos de acordo com a palavra, com metade de uma palavra que você tem, aí ele vai mostrar exatamente tudo o que aparece, tanto em qualquer tipo de objeto, que seja dashboard, que seja tabela, que seja modelo, que seja função. Então, isso é uma coisa muito interessante e facilita muito a pesquisa. Outra coisa é que agora a gente tem aqui uma parte de favoritos, onde a gente consegue favoritar os objetos principais para que seja facilitada a pesquisa. E outra coisa importantíssima é essa classificação automática PII. Ele agora começa a ter mecanismos inteligentes que, da forma como Moisés mostrou, né, os dados sensíveis, os dados mascarados, ele automaticamente consegue colocar tags para classificar essa informação como PII. E seguindo aqui outros pontos interessantes, lembra que eu falei para vocês, né, do artigo do Gartner e do BCG, falando que cada vez mais a gente vai utilizar mecanismos inteligentes para facilitar na catalogação das informações. É exatamente isso daqui, o assistente de AI. Agora é possível você usar o assistente de AI para trazer sugestões de informações, tanto da sua tabela ou da sua coluna. Né? Então, pensem num cenário de migração de dados, onde você tem centenas de tabelas, né? Onde você vai começar a migrar essas tabelas para o Unit Catalog. E grande parte dessas tabelas você não tem informação. Uma ferramenta dessa pode acelerar bastante o processo de catalogação. Outra coisa importantíssima e também atendendo a muitos feedbacks que a gente recebeu, né, não só no Brasil, como globalmente, é que não existia uma entidade, uma funcionalidade gráfica para mostrar modelo de entidade e relacionamento, que é uma coisa importantíssima para muitos modelos de dados, né, e para a construção das análises, identificar chaves, construir chaves e relacionar as tabelas através dessas chaves. Agora a gente tem essa representação gráfica. Outro ponto interessante também é relacionado ao controle de qualidade. Quando são trabalhadas regras de qualidades, e essas regras são trabalhadas em outra ferramenta muito interessante da Databricks, que é o Delta Live Tables, né, que serve para toda a orquestração de dados, lá você consegue colocar regras de negócio para garantir a qualidade de dados. E aqui vai aparecer um farolzinho, né, da saúde das suas informações, de acordo com essas regras de qualidade. Bom, isso são as novidades que hoje já estão disponíveis aí na ferramenta, né? E o que está por vir? Outro anúncio interessante e importantíssimo também que foi feito no Data AI Summit é o Metrics, que é justamente a capacidade de você começar a trabalhar com estruturas de dimensões nas informações. Para quem é da época dos cubos, né, que trabalhava com modelo estrela ou star schema, com fatos e dimensões, sabe o quanto que isso é importante para consolidar informações e facilmente construir visualizações, né? Então, isso era algo que não existia na nossa arquitetura e que agora está vindo aqui justamente para facilitar e agregar mais em toda a modelagem, né, e entendimento das informações. Então, vai ser possível você trabalhar com o Metrics, tanto dentro do Databricks, como também com outras ferramentas externas, como dbt, Cube e AtScale. E eu trouxe aqui umas imagens de como que vai funcionar. Então, primeiramente, você vai ter, né, suas tabelas, e todas as tabelas que vocês trabalharem com esquema de dimensões, vai aparecer esse verdinho de certificado. Então, vou dar como exemplo essa última tabela, que é o Web Revenue. Quando eu explodo essa tabela para entrar no detalhe, eu começo a ver que existem algumas dimensões, né? Tem uma dimensão ali de localização, que é uma dimensão geográfica, né, para consolidar as informações de cidade, estado. Eu tenho uma dimensão de datas, e a ideia é que as dimensões sejam construídas de acordo com a necessidade das informações da tabela. E com isso, né, com esse agrupamento, isso vai facilitar na construção de dashboards. É essa a ideia, justamente facilitar, né? Então, vocês podem observar no canto
esquerdo, né, que você tem já as informações aparecendo em forma de dimensão. Acredito que isso também vai ser um outro game change que vai facilitar demais na construção das visualizações. Bem, falei aqui um pouco da parte de descobertas e agora eu volto com o meu amigo Moisés, que vai falar justamente sobre isso, né? Como que os analistas de dados da Eletrobricks utilizaram todas essas ferramentas para conseguir construir as análises de uma forma simplificada. Obrigado, Camila. E eu, particularmente, fiquei muito emocionado com os lançamentos que eu vi por ali, especialmente diagrama entidade relacionamento, para alguém que veio da fundação de BI, né, Camila? E o Metrics, que trabalhou muito tempo com hierarquias de dados, eu não sei se vocês sabem, mas não, deixa para lá, não vou falar da minha vida pregressa. Trabalhei muito com hierarquia de dados e na estrutura de BI faz muita diferença para o nosso dia a dia para documentar a camada semântica. Mas agora eu quero falar sobre a Larissa. A Larissa, ela é analista de dados da Eletrobricks e ela tem ali como função explorar os dados para trabalhar, ou seja, ela tem um nível de acesso que garante a ela visão das tabelas, como essas tabelas se relacionam entre si, porque ela precisa montar relatório no final do dia. Ela precisa prestar informações para aqueles que lhe pedem os indicadores, as métricas para garantir o seu trabalho. Muito importante que a Larissa precisa ter visão única da verdade. Isso já foi garantido através do Lakehouse, quando todos os dados foram inseridos dentro do Lakehouse, e agora ela vai ver como que pesquisa essas informações. Bom, como isso funciona? Começando aqui, primeiro, pelo nome, busca global semântica pelo nome. Se ela não lembrar, se lembrar só um pedacinho do nome da tabela pelo termo de negócio, já é possível achar uma referência. Segundo, nós vamos observar aqui a visão geral do objeto da tabela com a documentação. E de cara ela já entra para conhecer as relações. O que eu estou observando aqui? Uma tabela produtos, ajustando um pouquinho melhor, fornecedores e centro de distribuição. E ela trabalha, dá zoom, verifica o campo, verifica quem criou essa tabela, qual que é a relação do centro de distribuição com a tabela de estoque, como que a tabela produtos se relaciona com a tabela de estoque e como que a tabela de fornecedores se relaciona. Bom, o que mais? Vamos observar um pouquinho mais. Eu observei que a tabela fornecedores tem uma relação direta com produtos. Então eu preciso saber quais os campos, a Larissa quer saber quais campos ela tem para trabalhar, conhecer a estrutura da tabela. E ela já tem o devido acesso, então ela tem uma amostra dos dados para saber como começar a fazer essa consulta. Outro ponto também, a tabela produtos. Qual a estrutura da tabela produtos? Como eu crio um relatório? Que tipo de dados eu tenho para trabalhar? Se eu vir aqui em criar, eu observo que eu tenho uma série de funções, mas como analista de dados, conheço SQL e quero fazer aqui uma consulta. Então, eu exploro essa tabela, todos os campos disponíveis, colunas. Agora eu já sei uma relação que essa tabela tem com os dados. Então, eu já começo a fazer perguntas de negócio. Claro que se ela quisesse, ela poderia usar o assistente, mas a Larissa ela é uma analista de dados raiz, que conhece SQL, que quer pôr na prática conhecimento, é das antigas como eu. Então, ela começa escrevendo. Mas o assistente também estaria disponível para ajudar ela nessa exploração de dados. Me mostra as relações, a coluna, me explica essa tabela. Então, de uma maneira bem geral, o que ela visualizou aqui? Como os dados estão dispostos, como eu consulto esses dados e como eu trabalho essas informações desde um relacionamento de informação. Legal, Moisés, muito bom. E agora a gente vai falar da interdependência entre os objetos, que a gente consegue explicar bem com a linhagem de dados, né? Então, recapitulando, né, a linhagem de dados é a solução da Databricks para mostrar a interdependência dos objetos. E o legal da linhagem de dados é que, à medida em que os objetos são criados e você vai relacionando, então, por exemplo, eu crio um dashboard que utiliza 3 ou 4 tabelas, essa relação é criada automaticamente. Eu não preciso enfim, trabalhar essa representação gráfica, né? Então, não é algo que eu tenho que fazer manualmente, constantemente revisitar. Não, ela é gerada automaticamente. E hoje você já consegue ver a interdependência entre tabelas, né? E a ideia é que cada vez mais novos objetos da nossa arquitetura Databricks entrem nessa linhagem de dados, como, por exemplo, volumes, né? Que é justamente a solução que o Moisés mostrou para dados não estruturados. Assim,
né? Então, volumes ele acaba tendo ali o relacionamento com as tabelas, e inclusive tabelas federadas, né? Que são aquelas tabelas com informações fora da arquitetura Databricks. Então, por exemplo, aqui eu estou mostrando um exemplo de uma tabela que está no Postgre. Eu consigo criar o catálogo aqui dentro da nossa arquitetura Databricks, fazer a governança aqui dentro da arquitetura Databricks, porém o dado continua fora. E a gente sabe que isso é uma realidade das empresas e que vai continuar existindo. Modelos, né? Então, todos os modelos de AI agora, graficamente, vão aparecer aqui dentro da linhagem, e o que está por vir aí é todo o processamento, né? Os endpoints utilizados para processar esses modelos de dados. Em breve, eles vão começar a aparecer. Camila, tem outro ponto bem interessante aí dentro dessa linhagem, que é justamente poder mapear as origens. Então, veja que a linhagem de dados no Lakehouse, ela vem ficando cada vez mais rica, porque desde a origem, não importa se um dado foi inserido a partir de um volume, ou se ele foi inserido a partir de um conector existente no Lakeflow. Então, vocês vão ver em outras sessões que a Databricks, através dos seus conectores de dados das aplicações e bancos de dados, eu consigo mapear isso. E também aquele que se torna arquivo, arquivos não estruturados, planilhas, documentos, textos, tudo que passa por essa camada de dados ainda não preparada, não estruturada, reside dentro de volumes, junto com toda a estrutura até servir o modelo. Exato. E assim, a linhagem de dados eu vejo que é uma ferramenta fundamental para análise de impacto. Então, por exemplo, se eu tenho uma modificação numa tabela, se eu preciso fazer uma modificação numa tabela ou uma deleção, eu consigo facilmente analisar o impacto, né? Se eu modificar essa tabela, quais são as outras tabelas que estão correlacionadas e que podem ser impactadas? Quais dashboards, quais modelos de AI que estão pendurados, né, nessa interdependência e que podem ser impactados? Outra coisa também é descoberta de causa raiz, né? Então, se eu estou com algum problema no meu fluxo de propagação de dados, em todo o meu ciclo, na minha cadeia de ingestão de dados, eu consigo facilmente entender quais são as tabelas, né, os objetos primários que estão correlacionados e, com isso, identificar a causa raiz. Bom, agora a gente vai mostrar um pouquinho dessa linhagem de dados e como que isso foi super importante para o time de arquitetura de dados da Eletrobricks. Entender como que é o mapeamento das informações, vocês imaginem, né? Para você conseguir entender todo o relacionamento entre estoque, fornecedor, produtos, vendas, clientes, é muito importante você ter um mapa onde você consegue verificar essas informações, e o Moisés vai mostrar agora. Bom, vamos falar um pouquinho do cenário de demonstração. Agora apresento a vocês o Rafael. O Rafael, ele é o arquiteto de dados, IA, que observe bem como esta função vem mudando, né, Camila? Antigamente, quando a gente falava de arquiteto de dados, era mais aquele cara que estava ligado a dados analíticos ou era um arquiteto corporativo. Agora a gente já tem um afunilamento dessa função, um arquiteto de dados IA. E dentre os principais objetivos do Rafael na Eletrobricks é planejar uma solução, é desenhar uma solução que considera não somente os dados em si, mas os modelos que vão servir esses dados. Para isso ele precisa conhecer muito bem essa estrutura, para isso ele precisa desenvolver processos de documentação dessa arquitetura para que ele possa compartilhar isso com a empresa. E esses desafios que nós observamos, que é ter uma solução de governança de dados que seja unificada para garantir a qualidade, para garantir a confiabilidade desses dados e analisar toda a cadeia de suprimentos da Eletrobricks. E conseguir visualizar isso hoje de uma forma gráfica é simples através da linhagem que nós temos, porém, no passado, para aqueles que já trabalham aí com Lakehouse ou que até mesmo em outras plataformas, deve identificar que é muito mais difícil ter esse nível de controle de documentação automática através do recurso de linhagem. Então, verificar essa interdependência entre tabelas, modelos, dashboards, onde que aquela informação está sendo consumida, utilizada, para quem não tem Databricks e Unity Catalog, é muito difícil, sinto dizer. Mas nós temos a solução que vai mostrar como a vida do Rafael ela fica simplificada a partir de quem usa a solução do Unity. Bom, como tudo começa no Unity, né, se eu já conheço a estrutura, eu já vou direto. Mas se eu não conheço, ou se eu quero chegar diretamente na tabela, e de novo nós vimos aqui a tabela estoque,
que é uma tabela principal que está relacionada a esse cenário de ruptura de demanda, nós vamos observar o quê? Primeiro, a partir de uma tabela, a linhagem automática, eu consigo determinar o nível de relacionamento, de interdependência desses objetos entre si. Logo, eu vejo que a tabela fornecedores, ela está ligada com a dimensão de fornecedores. Logo, eu vejo que a estoque tem uma ligação direta com a tabela de produtos. Logo, eu observo que esse ID do produto ele está conectado na tabela de estoque, porém ele não está conectado na tabela de dimensão de produtos. E eu posso fazer essa exploração muito rápida por tabela, por view. Posso entender aqui dentro desse contexto qual que é o relacionamento entre os dados. Se eu apagar uma dessa tabela, qual que é o impacto? Não somente o impacto de tabela, mas veja o impacto em objetos, porque dentro do Lakehouse nós desenvolvemos notebooks, que são funções, cargas ETL, jobs. Analisamos ali também os principais dashboards que estão conectados nessas tabelas. Ou seja, uma análise de impacto profunda, de interdependência, que observa por coluna, por objeto, de maneira automática. Vocês vão observar lá em cima, os últimos 3 meses, os últimos 2 meses, ele documenta isso ao longo do tempo e você não precisa se preocupar em ficar fazendo esse registro. Você observa que nesse campo linhagem, todos os objetos que existem, sejam tabelas, notebooks, se tem algum workflow, se tem um dashboard, vamos ver esse dashboard. Então vamos observar que esta tabela ela é tão importante que ela alimenta o principal dashboard para esse cenário de análise de ruptura. E nós vamos conhecer esse dashboard operacional somente para ilustrar que, a partir dessa tabela, eu consigo chegar naquele objeto. Obviamente que o Rafael tem um nível maior de acesso, porque ele é o arquiteto que está governando esse ambiente e ele consegue chegar até aquela informação. Então, esta é a vantagem de você usar uma ferramenta de linhagem de dados automática que garante a você uma visibilidade total de todo o ambiente de interdependência, que não se limita também somente a tabelas, mas que ela analisa todo o ciclo de informação, desde o seu nascimento até o serviço na ponta. E com isso a gente fecha esse cenário que tem que ser rápido. Sinto dizer que a gente teve que resumir muito esse cenário, mas existem muito mais funções aí dentro. Camila. Exatamente, Moisés. E por fim, a gente gostaria aqui, lógico que a gente viu vários exemplos, a gente viu o exemplo do nosso colega do iFood, a gente vai ver outros exemplos aqui ao longo da nossa breakout session, mas eu queria também deixar 2 outros casos também super interessantes. Um é do Bradesco, não sei se eu tenho colegas aqui do Bradesco, nessa sessão, mas é a apresentação que foi feita no Data AI Summit em São Francisco, onde foi mostrada a arquitetura de Data Mesh, e para se fazer a arquitetura de Data Mesh, governança é o tema principal e o Unit Catalog acaba tendo um protagonismo muito grande. Sugiro que vocês vejam, se vocês tiverem a oportunidade, e o Santander também é um outro caso interessante que foi apresentado no nosso evento de instituição financeira, o FSI Fórum, onde eles falaram de toda a trajetória relacionada à migração deles da governança de dados para o Unit Catalog. Esses foram 2 casos, né, Camila, selecionados pela sua relevância, pelo seu tamanho, mas obviamente hoje vocês vão ver muitos casos. Vocês viram o Pedro que passou por aqui antes, mas eu recomendo de fato. Aqui foi apresentado no fórum que nós tivemos para a Finança de Santander e esse foi no Data AI Summit São Francisco. Então, por favor, assistam, fique à vontade e consulte os demais casos ao longo do dia. Muito obrigado. Agradecemos aqui e deixamos também o QR Code com a documentação do Unit, caso vocês queiram mais detalhes. Muito obrigada aqui pela disponibilidade do tempo.